O que é, então, essa prática chamada Reiki, que tão sutilmente se infiltrou em nossas paróquias e comunidades, muitas vezes disfarçada de uma terapia simples e inofensiva? Em sua essência, o Reiki é uma prática espiritual originária do Japão, desenvolvida por Mikao Usui no início do século XX. Seus proponentes afirmam que é uma técnica para a redução do estresse e relaxamento que também promove a cura. A crença fundamental é que os praticantes podem canalizar uma suposta energia vital universal, ou Ki, através de suas mãos para outra pessoa. Essa energia, dizem eles, é o que anima todos os seres vivos, e ao equilibrá-la, pode-se alcançar bem-estar físico, emocional e espiritual. É um conceito enraizado não na ciência ou na revelação cristã, mas no misticismo oriental e em cosmovisões panteístas. Essa ideia de uma energia universal é profundamente diferente da compreensão cristã da graça de Deus e do poder de cura. A energia do Reiki é apresentada como uma força impessoal e neutra, que pode ser manipulada e direcionada por qualquer um que tenha passado pelos rituais de sintonização adequados. É um poder que supostamente é inerente ao próprio cosmos, separado de um Criador pessoal e amoroso. Esta é uma distinção crítica. A Igreja ensina que toda cura, em última análise, vem de Deus, um ser pessoal com quem temos um relacionamento através de Jesus Cristo. Não manipulamos Deus, pedimos humildemente sua intervenção por meio da oração e dos sacramentos, submetendo-nos à sua divina vontade, que é sempre para o nosso bem maior. Os fundamentos do Reiki são construídos sobre uma estrutura espiritual que é inteiramente estranha ao cristianismo. Suas origens estão ligadas a tradições budistas e shintoístas, que não reconhecem o Deus Trino, a divindade de Cristo, ou a realidade do pecado e da redenção. Em vez disso, o Reiki opera com base em princípios de centros de energia, ou chakras, e sintonizações espirituais transmitidas por um mestre. Este processo de iniciação não é meramente um curso de treinamento. É um rito espiritual que supostamente abre a pessoa para ser um canal para essa energia cósmica. Todo o sistema funciona fora da ordem da graça estabelecida por Cristo e confiada à sua Igreja, apresentando um caminho diferente para a plenitude que ignora o Salvador. Portanto, quando nos deparamos com o Reiki, não estamos lidando com uma forma neutra de medicina alternativa, como massagem ou fisioterapia. Estamos diante de um sistema espiritual abrangente com suas próprias doutrinas, rituais e objetivos. Ele propõe uma fonte de poder e cura que não é o Espírito Santo. O magistério da Igreja, particularmente em documentos da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, tem sido inequivocamente claro sobre isso. Essas diretrizes afirmam que, como os princípios fundamentais do Reiki não são compatíveis com o ensinamento cristão, e como seus efeitos não foram verificados pela ciência, é inapropriado para católicos praticá-lo ou promovê-lo, especialmente dentro de instituições católicas. A prática do Reiki se assemelha muito a um ato litúrgico, um ritual projetado para invocar e transmitir poder espiritual. Uma sessão geralmente envolve o cliente deitado, totalmente vestido, enquanto o praticante coloca suas mãos levemente sobre ou perto de várias partes do corpo. Essas posições das mãos frequentemente correspondem aos principais chakras do misticismo oriental. Através dessa imposição de mãos, o praticante age como um canal para que a energia vital universal flua para o receptor. Essa ação não é meramente simbólica. Acredita-se que seja o próprio mecanismo de cura, uma transmissão direta de poder que pretende limpar bloqueios e restaurar o equilíbrio do campo energético do receptor, curando assim corpo e espírito. As promessas feitas pelo Reiki são vastas e sedutoras, tocando nos mais profundos desejos humanos por saúde e paz. Os praticantes afirmam que ele pode aliviar doenças físicas, desde dores crônicas até doenças graves, abordando a suposta raiz energética do problema. Espiritualmente, promete reduzir o estresse, acalmar a ansiedade
e promover uma profunda sensação de paz interior e conexão com o universo. Para aqueles que sofrem, seja no corpo ou na alma, isso pode soar como uma solução bonita e suave. Oferece um caminho para a plenitude que parece exigir pouco mais do que a recepção passiva de uma energia benevolente, uma solução rápida para as complexas lutas da existência humana. Esse uso ritualístico das mãos é uma perigosa falsificação da vida sacramental e carismática da Igreja. Em nossa fé católica, a imposição de mãos é um gesto sagrado com profundo significado teológico. Vemos isso no sacramento da Crisma, onde o bispo confere o Espírito Santo. Vemos isso nas ordens sagradas, onde um homem é consagrado para o serviço sacerdotal. Vemos isso na unção dos enfermos, onde o sacerdote ora pela cura e pelo perdão de Deus. Em todas essas instâncias, o gesto é realizado por um ministro validamente ordenado, agindo na pessoa de Cristo, invocando o poder do único Deus verdadeiro, não uma força cósmica impessoal. A liturgia do Reiki cria uma ilusão espiritual. Ela imita uma ação sagrada, mas a esvazia de sua verdadeira fonte e significado, substituindo o Espírito Santo por um Ki indefinido. Isso cria uma profunda confusão espiritual. A pessoa que recebe Reiki pode sentir uma sensação temporária de calma ou alívio, que pode ser facilmente mal interpretada como um sinal de autêntica ação divina. No entanto, essa paz não vem de Deus. É frequentemente um efeito psicológico ou, mais perigosamente, uma enganação de uma fonte espiritual que não é santa. É uma paz falsificada que distrai da verdadeira paz que somente Cristo pode dar. Uma paz que vem através do arrependimento, da fé e da comunhão com Ele. Os impactos práticos e espirituais de se envolver com o Reiki podem ser profundamente insidiosos, agindo como um cavalo de Troia espiritual na vida de uma pessoa. Inicialmente, os efeitos podem parecer positivos. Um indivíduo que luta contra a ansiedade ou dor crônica pode experimentar um alívio temporário de seus sintomas. Esse benefício percebido se torna um poderoso gancho, levando-os a acreditar que a prática é boa e eficaz. Eles podem se sentir mais calmos, mais centrados e atribuir esses sentimentos ao equilíbrio de sua energia. Essa experiência positiva inicial é o que torna o Reiki tão sedutor. Ele parece cumprir suas promessas, dificultando que a pessoa veja o perigo espiritual oculto que espreita sob a superfície. No entanto, as consequências espirituais a longo prazo são devastadoras para uma alma enraizada na fé católica. À medida que uma pessoa se envolve mais com o Reiki, seu foco espiritual inevitavelmente muda. A oração a um Deus pessoal, Pai, Filho e Espírito Santo, é lentamente substituída pela dependência de uma energia impessoal. Os sacramentos, especialmente a Eucaristia e a reconciliação, que são as verdadeiras fontes de graça e cura, podem parecer menos importantes ou até desnecessários. Por que ir à confissão para se reconciliar com Deus quando uma sessão de Reiki pode supostamente limpar sua energia negativa? Por que receber Jesus na Eucaristia quando você acredita que pode canalizar a força vital universal você mesmo? Este é um caminho sutil, mas certo, para longe de Cristo. Esse desvio espiritual é onde a ligação direta com o ocultismo e o demoníaco se torna assustadoramente clara. O Catecismo da Igreja Católica nos adverte explicitamente no parágrafo 217 contra todas as formas de adivinhação e magia, o que inclui o recurso a supostas curas tradicionais. Ele afirma que essas práticas contradizem a honra e o respeito que devemos somente a Deus. Quando uma pessoa se abre como um canal para uma força espiritual desconhecida, ela não está se abrindo para Deus. Ela está abrindo uma porta para o reino espiritual sem a proteção de Cristo e de sua Igreja. Isso as torna vulneráveis à influência de espíritos malignos, que são mestres do disfarce e que, com prazer, oferecerão sentimentos de paz e poder para levar uma alma à ruína. No campo da guerra espiritual,
Esta é uma estratégia demoníaca clássica. Satanás nem sempre aparece com chifres e um tridente. Muitas vezes ele vem como um anjo de luz, como ouvimos em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Ele oferece dons falsificados, falsa cura, falsa paz, falso conhecimento, para afastar as pessoas do único Deus verdadeiro. O Reiki, com sua linguagem de luz e energia curativa, se encaixa perfeitamente nessa descrição. É um sistema fundado por um homem em uma busca espiritual que o levou a crenças esotéricas, não a Jesus Cristo. Portanto, qualquer poder que ele possa possuir não se origina de Deus, mas daquela outra fonte espiritual, aquela que busca enganar e destruir almas, oferecendo um atalho para o poder que ignora a cruz. O apelo moderno do Reiki, tanto para católicos quanto para aqueles com inclinações pagãs, decorre de uma fome espiritual compartilhada em um mundo secularizado. Nossa sociedade anseia por transcendência, por uma experiência do espiritual que seja tangível e imediata. Para os pagãos, o Reiki se encaixa perfeitamente em uma cosmovisão que frequentemente envolve a adoração da natureza, manipulação de energia e um panteão de forças ou divindades impessoais. Ele oferece uma prática estruturada que parece antiga e mística. Para católicos mal catequizados, ele preenche um vazio deixado por uma vida de oração fraca e uma compreensão superficial dos sacramentos. Eles buscam uma experiência direta de cura e paz, e o Reiki oferece uma resposta fácil, aparentemente compassiva, que não exige conversão moral ou submissão ao ensinamento da Igreja. Essa atração revela uma profunda crise catequética. Quando os católicos não entendem que a Eucaristia é a verdadeira fonte e o ápice da vida cristã, onde recebem fisicamente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do próprio curador, eles buscarão a cura em outro lugar. Quando não compreendem o imenso poder do Espírito Santo recebido na crisma, ou a profunda misericórdia disponível na confissão, procurarão poder espiritual e purificação em práticas ocultas. A popularidade do Reiki é um sintoma de uma fé que se tornou, para muitos, mais uma identidade cultural do que um relacionamento vivo com Cristo ressuscitado. Ele oferece uma experiência sem exigir fé, uma terapia sem a necessidade de arrependimento. O magistério da Igreja tem falado com uma voz clara e consistente sobre este assunto, não deixando espaço para ambiguidade. As diretrizes para a avaliação do Reiki como terapia alternativa, emitidas pelo Comitê Doutrinal da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos, concluem que o Reiki é incompatível tanto com a fé cristã quanto com o raciocínio científico. O documento afirma claramente que, para um católico crer na terapia Reiki, ele ou ela teria que aceitar, pelo menos de forma implícita, elementos centrais da cosmovisão que sustenta a teoria do Reiki. Isso inclui uma cosmovisão panteísta e uma crença em poderes espirituais que não são o Espírito Santo, o que constitui um grave erro espiritual. Em conclusão, o abismo entre o Reiki e a fé católica é absoluto e intransponível. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode buscar a cura do Espírito Santo nos sacramentos e, ao mesmo tempo, tentar manipular uma energia universal impessoal através de um ritual de nova era. Envolver-se com o Reiki é depositar a confiança em um sistema espiritual que é, na melhor das hipóteses, supersticioso e, na pior, uma porta aberta para a influência demoníaca. É uma rejeição do primeiro mandamento. A cura amorosa e pessoal oferecida por Jesus Cristo, através da oração, da Escritura e da vida de sua Igreja, é o único caminho verdadeiro e seguro para a plenitude do corpo, da mente e da alma imortal. Devemos escolher Cristo e somente Cristo.